Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a última aula da revista Efésios, Filipenses e Filemon. A revista aborda uma das 3 cartas que Paulo escreveu, né? Na verdade, Paulo escreveu 13 cartas de Paulo, é o que está incluído na Bíblia, no Novo Testamento, né? E nós estudamos ao longo de alguns meses essas 3 cartas, Efésios, Filipenses e Filemon. E hoje, a última aula da revista, aula de número 17, ela aborda justamente a carta de Paulo a Filemon. E essa carta ela é uma carta muito interessante. Eu gostaria de fazer aqui algumas abordagens introdutórias antes de começarmos. Essa carta provavelmente foi escrita pelo apóstolo Paulo juntamente com a carta endereçada à igreja de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses. E muito provavelmente essa carta foi escrita e enviada juntos, né? Foram juntas enviadas essa carta. E para você ter uma ideia, na carta de Colossenses, que Paulo envia à igreja localizada em Colossos, está mencionado também o nome de Arquipo, né, que nós vemos aqui na carta de Filemon, no versículo 2, e lá também é mencionado o nome de Onésimo, né? No capítulo 4 de Colossenses, você vai ver o nome dessas 2 pessoas, desses 2 personagens aí, que fizeram parte do ministério do apóstolo Paulo. Dito isto, essa carta também ela foi escrita por volta do ano 61, 62, não dá para cravar um ano exato, mas foi por esse período, entre o período do ano 61 e 62 depois de Cristo. E essa carta é uma carta que ela nada mais nada menos é uma carta onde o apóstolo Paulo ele faz uma mediação, uma espécie de conciliador entre o proprietário, né, o senhor, e a propriedade, na época e na ocasião, o escravo Onésimo. Dito isto, gostaria de orar com você. Gostaria que nós orássemos juntos para que essa aula seja enriquecedora para você e para mim que estarei ministrando essa aula. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, nesta manhã de domingo, Senhor, nos colocamos diante da presença sublime do Senhor e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de, juntos, estudarmos as Escrituras Sagradas. Ó Deus, que os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs e o meu coração também esteja aberto. Estejamos abertos para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações a Tua palavra e que a Tua palavra possa nos ensinar e também nos corrigir e falar conosco de forma geral. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. Eu gostaria de ler pelo menos um versículo. E eu vou ler o versículo que está em destaque aqui, o versículo-chave aqui na nossa revista. Se você tem a sua revista, você acompanhe ela também. Eu vou tentar não me prender tanto à revista, para que a gente possa ter um pouco mais de dinâmica e sermos um pouco mais interativo, para que possamos passar o conteúdo da melhor forma e assim você possa entender um pouco melhor aquilo que a lição nos propõe. Então, o versículo-chave está Filemon, versículo 11. Diz assim, Paulo falando a Filemon, o qual,
Aliás, versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Olha só que interessante. Para a gente entender um pouco melhor o que essa carta está dizendo, dito aquilo que foi mencionado no início do vídeo, Onésimo era escravo de Filemão. E a história por trás do texto bíblico, ela relata que Onésimo, sendo escravo de Filemão, e algo que era muito comum naquele período, né? Os romanos conquistavam outros povos e nessa conquista faziam com que esses povos se tornassem escravos do Império Romano. E, consequentemente, esse mesmo Império Romano que governava boa parte ali da Ásia Menor, Ásia Maior, e ali nesse contexto estava a região de Colossos, eles também comercializavam escravos, pessoas, para que fossem compradas por pessoas que tinham um grande poder aquisitivo. E nesse caso, Onésimo havia sido escravo, era escravo, provavelmente havia sido comprado por Filemão, e em um dado momento, nesse trabalho servindo a Filemão, ele pega algumas coisas de Filemão e foge. A história diz, e a Bíblia não relata, Paulo não aborda esse assunto, de que Onésimo pega alguma quantia ou algo de valor e foge, causando grande prejuízo para Filemão. E aí, automaticamente, Filemão tem dois tipos de prejuízos. Ele perdeu o escravo, Onésimo, fugitivo, havia fugido, e havia perdido também alguma quantia ou algo de valor. E nesse contexto, Onésimo fugiu e foi parar em Roma. E lá em Roma, provavelmente ele se depara com Paulo. Alguns historiadores relatam que provavelmente Onésimo foi apanhado em algum delito e conhece Paulo na prisão, né? E ali Paulo fala de Jesus para Onésimo e Onésimo se converte ao Senhor Jesus Cristo. E ali Paulo, conhecendo a história de Onésimo, ele cai a ficha. Ele se depara com um servo de um amigo dele, que ele havia evangelizado também, e a carta diz isso. Aproveite também para ler a carta. A carta de Paulo a Filemão são 25 versículos. Então você vai entender o contexto do que diz a carta, porque Paulo foi quem evangelizou Filemão. E depois de alguns anos, ou muitos anos, evangeliza o escravo de Filemão. E aí Paulo diz, opa, isso não pode ficar assim, você vai ter que voltar. E aí é onde a gente vai caminhar para a lição. Olha só que interessante. A proposta da lição é que a gente conheça o conteúdo da carta de Paulo a Filemão e que a gente conheça também o contexto social que ela foi escrita, né? Como eu acabei de dizer, o contexto social era que era algo muito comum, a comercialização de escravos naquela época. Reconhecer que as pessoas mudam e que merecem novas chances. Isso no caso de Onésimo. Perceber a necessidade de demonstrar perdão e amor pelos pecadores arrependidos. Isso é o que a lição vai propor. Sentir, compadecer-se daqueles que erraram no passado e que precisam de ajuda para recomeçar. Abrir o coração para receber como irmãos aqueles que cometeram grandes erros no passado antes de conhecerem a Cristo. E agir, aceitar a acolher pecadores arrependidos que têm sido transformados por Cristo.
dar novas chances àqueles que se arrependem, e dar votos de confiança a pecadores sinceramente arrependidos, dando oportunidades para que demonstrem mudança de vida. Então, a carta de Paulo, ele vai mencionar a seguinte questão: Filemon está diante agora do seu escravo fugitivo. Paulo fala para Onésimo: volte até lá e leve essa carta. E nessa carta está escrito a minha defesa a seu favor. E eu tenho certeza que Filemon vai compreender. Então, Paulo coloca Filemon em uma situação em que ele recebe o escravo Onésimo, que havia fugido e agora estava solto, né? Agora estava em liberdade. E esse escravo é orientado por Paulo para que ele volte ao seu senhor, para que ele volte em posição de humildade, né? E que leve a carta entregue a Filemon. Agora, imagine só, Filemon recebendo essa carta de Onésimo. Imagine a situação de Filemon se deparando com aquele escravo que havia fugido. E agora, pelas palavras de Paulo, e Paulo, ele é muito incisivo, dizendo: olha, querido, eu não estou te obrigando a ficar com ele, mas saiba que você precisa analisar a questão de que você deve e precisa recebê-lo em amor, porque ele agora não é mais escravo, agora ele é irmão em Cristo. E eu resolvi te enviar, Paulo fala na carta, eu resolvi enviar Onésimo de volta a você, porque acredito que essa é a coisa certa a se fazer, porque a minha vontade era que ele ficasse me servindo aqui, porque aqui onde eu estou, ele é e foi muito útil, mas agora eu quero que essa utilidade dele possa ser repassada a você agora. Puxa, Paulo estava dizendo a Filemon: olha, aquilo que ele fez, aquilo que ele cometeu de errado, te prejudicando, é necessário que fique para trás. É necessário que isso fique no passado. Comece a olhar Onésimo daqui para frente. E eu gostaria de ler alguns pontos muito interessantes em relação a Paulo, dizendo a Filemon. Paulo agindo em nome do amor. Olha só, a solidariedade de Paulo. Ele diz no versículo 17 a Filemon: recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha só. E ele ainda diz no versículo 18: se algum dano Onésimo te causou, se ele te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, Filemon. Lança na minha conta, porque eu vou te pagar. Eu não vou deixar que isso fique por isso mesmo. Paulo estava de alguma forma não só orientando, mas dando uma pressão de amor, né? Pressionando para que Filemon expressasse o seu amor, recebendo de volta Onésimo. Paulo, olha só, Paulo sabe que o melhor na vida cristã é fazer tudo por amor. E era dessa forma que ele estava orientando aqui na carta. Estava orientando Filemon. Estava orientando que a atitude de Filemon deveria ser movida e motivada pelo amor, e nunca por obrigação. É a melhor e mais profunda fonte de graça. É quando nós agimos com alegria. E aliás, tem uma das cartas de Paulo que ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 também, quando ele vai arrecadar dinheiro, finanças, para enviar para a igreja da Judéia, né?
os irmãos da Judéia estavam passando por uma situação muito complicada. E aí Paulo arrecada dinheiro para enviar para os irmãos da Judéia. E Paulo fala, vocês não dê por obrigação, não por pressão, mas dê com alegria. Olha só, Paulo está dizendo, lança a semente com alegria, porque vocês estão lançando para socorrer o necessitado. Olha que coisa bonita que Paulo estava incentivando a igreja. E para os dias de hoje a gente pode fazer um parênteses também e aplicar na nossa vida isso que Paulo falou, né? Que quando a gente oferta ou dizima ou age com fidelidade na igreja, deve ser com amor. A gente deve ser sincero. A gente deve ter alegria em semear no reino de Deus, né? Isso em todas as esferas, tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que fazer motivado pelo amor, motivado pela alegria de poder servir. E olha o que a carta também relata, Onésimo transformado em vaso útil. Paulo procura mostrar a Filemon que cada um tem em Jesus utilidade, seja em servir, acolher ou apenas animar o próximo. Para Filemon, a utilidade de Onésimo estava em tê-lo de volta em casa e continuar contando com os seus serviços de servo, e agora como irmão em Cristo. Para Onésimo, a utilidade de Paulo estava em sua capacidade de defender e interceder diante de Filemon. Para Paulo, a utilidade de Filemon estava no amor, sempre atuante, capaz de refazer as suas esperanças. Paulo sabia que Filemon tinha um coração muito aberto, muito inclinado a ajudar, né? E por isso que Paulo estava sendo tão incisivo com Filemon. E uma aplicação para nós hoje. Um sábio e experiente cristão, desconhecido, não relata o nome dele, afirmou certa vez: para Deus, o que conta é a vida da pessoa depois que ela conheceu a Cristo. O que você acha dessa afirmação? Que para Deus, o que conta é a vida da pessoa depois que ela conheceu a Cristo. As palavras de Paulo em Atos capítulo 17 se encaixam com a vida de Onésimo. Será que se encaixam? O que Paulo falou lá em Atos 17:30? Vejamos rapidamente aqui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Tem um texto também em Coríntios que fala que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Para nós concluirmos, a ação de maior impacto na vida das pessoas que chegam a uma igreja não é o que ouvem ou como podem participar, mas como são recebidas e acolhidas pelo que já estão lá. É preciso crer que em Cristo as pessoas mudam e são usadas por Deus. Algumas aplicações para nós. Nós devemos estar abertos e prontos para receber pessoas que chegam à igreja. Outro ponto, devemos estar com os nossos corações abertos para liberar o perdão e, por que não, também para pedir perdão. Essa é uma das cartas de Paulo que nos motiva e nos ensina e nos aperta também de que devemos exercer o perdão e exercer o amor. Será que, de repente, você que está assistindo a lição hoje está precisando liberar perdão para alguém? Está com o coração cheio de mágoa, triste, ou até enraivecidamente nervoso com alguma pessoa por conta de algo que ela fez para você? Então, essa manhã Deus está nos concedendo essa oportunidade de refletirmos, pedirmos perdão e liberar perdão também. Amém? Que Deus possa abençoar o seu domingo.
Espero que essa aula possa ter abençoado a sua vida no nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos refletir na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a exercer a prática de pedir perdão e liberar perdão, Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas atitudes, através das nossas palavras, dos nossos gestos pensados, Senhor, e até mesmo aqueles que muitas vezes agem de forma automática. Deus, que eles pelo menos tenham consciência daquilo que estão fazendo, Senhor. Deus, concede a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, e que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.